Conexões e Pessat, estamos aí juntos mais uma vez para falar um pouco a respeito dos nossos entrevistados. Com alegria, hoje nós temos o reverendo Igor Duque da Silva, esposo da Pamela e pai do Davi, da Lisa e da Esther. O Igor está conosco aí há algum tempo já, a gente vai conversar a respeito disso. Ficamos muito felizes com a sua caminhada junto à IPSAT e hoje ele é o entrevistado. Hoje ele vai conversar conosco, nós vamos saber um pouco mais da sua vida, do seu ministério pastoral, da sua chamada missionário. Pastor Igor, quem que é o Pastor Igor? Pastor, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Eu nasci no Rio de Janeiro, né? Nasci em Duque de Caxias, só que eu vim para Caçapava pequeno, fiquei 1 ano lá basicamente. Eu sou adotado, então meu pai me adotou, a gente ficou... É uma adoção dentro da família, assim. Meu pai hoje seria meu tio-avô. Então, aí ele veio para cá, para transferido da Petrobras para São José, e aí ele veio para Caçapava, a gente veio junto, né? Ele já estava aqui, minha família veio junto. E nisso a gente cresci em Caçapava, desenvolvi, estudei, frequentava o centro, ele é espírita, né? Frequentei um tempo o centro espírita com ele, comecei a fazer a primeira comunhão na igreja católica também. Só que não deu muito certo, que a escola, né, da primeira comunhão era no sábado à tarde. Então, no sábado à tarde eu queria jogar bola, queria soltar pipa e não podia porque tinha que ir, né? Eu acabei repeti por falta lá. Repetiu, Aí minha vizinha me chamou, comecei a frequentar a igreja presbiteriana de Caçapava por causa da minha vizinha, que eu era sou amigo dos filhos dela até hoje. E desde então fiquei na igreja, fui para o IBEL, Instituto Bíblico Eduardo Lane. Conheci a Pamela em 2007, a gente começou a namorar. E foi muito interessante que esse final de ano eu fui para Guararema, né? Aí lá em Guararema a gente tem lá o orelhão, né? Antigo orelhão. Aí eu peguei o Davi, as crianças lá, falei, eu conversava com sua mãe via orelhão, 2007. Tá. Vocês começaram a namorar, você estava no IBEL ainda? Eu estava no IBEL. Eu fui pro IBEL em 2008 e a gente começou a namorar em agosto de 2007. Então foi bem nesse período, fiquei 6 meses aqui namorando com ela, depois foi só a distância. Aí era carta e orelhão. Primeiro ano não tinha celular, não tinha nada, né? Aí a gente casamos em 2011. Foi o primeiro ano meu de seminário também. Aí no último ano de seminário, fiz seminário em Campinas. Em 2014 foi meu último ano de seminário. Nisso o Davi nasceu também em janeiro de 2014. E nesse período ela adoeceu, teve depressão pós-parto. Aí ela ficou 6 meses morando em Caçapava e eu estudando em Campinas. Ela foi bem séria a depressão dela. A psiquiatra que estava cuidando dela deu 3 diagnósticos para ela. Falou que ela nunca poderia ficar longe dos pais, teria que tomar um remédio para dormir e outros remédios a vida toda. E não poderia mais ter filhos. Ela tentou suicídio 4 vezes, então foi um período bem intenso para ele. O Davi já tinha nascido. O Davi tinha nascido, foi no nascimento dele. Foi no nascimento, ele nasceu dia 13 de janeiro, e aí ela ficou janeiro até agosto sendo cuidada pelos pais, e eu vi no final de semana para não finalizar, para conseguir finalizar o seminário. Certo. Aí, 2015, eu comecei o projeto de plantação em Aparecida, plantação de igreja aqui em Aparecida. Foi um período complicado também, que ela tinha altos e baixos, tinha alguns problemas ainda. Até que em 2016 a gente foi para o Paraná. A gente foi para Goiôerê, no Paraná.
lá em Goiôerê, Deus começou a mudar a nossa história, a nossa trajetória. Que eu fiz IBEL e fiz seminário para ser missionário. Esse sempre foi já tinha essa leitura sempre, missionária. Sempre foi o alvo foi isso. Por exemplo, da minha sala do IBEL, eu era o único que queria ir para o campo e os outros queriam ir para o seminário, os meninos. E eu fui o único que foi para o seminário e eles foram todos para o campo, né? A gente inverteu. Porque a igreja de Caçapava, eles falam, já que você quer ser missionário em campo distante, vai como pastor para você ficar mais... Poder atuar. Mais livre, dar ceia e fazer outras coisas. Aí por isso que eu fui pro SPS, né? Para Campinas. Aí eu fui para Goiôerê. Chegou lá em Goiôerê, a gente estava a mais de 1.000 quilômetros dos nossos pais, né? Era mais a gente mesmo, com uma criança. Então Deus começou a mudar um pouco do que a médica tinha falado. Final de 2016, eu só não lembro se foi Natal ou Ano Novo, ela que lembra mais, né? A gente foi visitar, passou com algumas famílias ali da igreja que estava formando, junto com eles. Chegamos em casa, a Pâmela deitou no sofá e dormiu. E ela não dormia, ela tomava 5 remédios para conseguir dormir à noite. E nesse virado ela dormiu e apagou. Quando ela apagou no dia seguinte, eu falei, Pâmela, você tomou seus remédios para dormir? Como é que foi? Ela, esqueci. Eu falei, como assim? Você esqueceu? E fiquei bravo, né? Para ela ter esquecido, que não pode deixar, né? Mas, ao mesmo tempo, espantado porque ela dormiu. Aí ela começou a fazer algo que não é recomendável, é se desmamar desses remédios sem um acompanhamento médico. Não é certo. Mas com ela deu certo. Foi o caminho. Foi o caminho. Aí ela ficou uma noite, foi indo, foi desmamando. De repente ela falou, já faz um mês que eu não tomo remédio, estou dormindo. Ela parou assim, do nada. Hoje ela toma só o Puran, que deu problema na tireoide, oscilação na tireoide, e não toma mais remédios. Veio, então, quando a gente fala assim, Deus tá no negócio, né? Tá resolvendo. Aí eu falei com ela, tenho vontade, como eu falei com você, meu objetivo sempre foi ir para missões, tenho esse desejo ainda, vamos orar por isso. E ela começou a ficar meio titubear, não sei, será que vai dar certo? E se eu tiver alguma crise? A gente começou a pedir sinais para Deus, né? E um deles é que Deus pudesse nos dar mais um filho. E a Pâmela ficou grávida em fevereiro, né? A gente soube em fevereiro de 2018 do nascimento da gravidez da Pâmela. E aí a gente comunicou à igreja que a gente estava saindo, que estava vindo um outro pastor para cuidar do campo lá de Goiôerê, e a gente ia sair para ir dedicar para missões. E nisso nasceu a Liz, em 2018. E ela foi a resposta de Deus, que era para a gente ir para o campo. Caminhar. Então, desde 2019, a gente veio para cá, a gente ia para São Paulo, só que São Paulo o aluguel, como eu não tinha igreja, o aluguel estava muito caro, estava muito complicado, a gente veio para Caçapava, e desde então o objetivo sempre foi fazer os cursos da APMT, né, Agência Presbiteriana, fazer o que era necessário para ir para o campo. Para caminhar para Estamos nessa luta aí desde 2019. Graças a Deus, agora, fevereiro, a gente está embarcando. Está embarcando. Fala um pouco da sua conversão, como é que foi a sua experiência na chegada no Evangelho, como é que você vê essa parte da sua conversão, da sua vida com Deus? Então, como eu falei, eu nunca... minha família não é evangélica, né? Minha mãe é uma católica não praticante, meu pai é espírita kardecista até hoje, então a gente não tem essa vivência, mas a minha vizinha, eu sempre ia na igreja presbiteriana em época de festa. Como meu vizinho e meu amigo, desde que eu me lembro, eu sou amigo do Everson e da família da Célia, sempre que eu tinha culto do amigo, culto de... Tinha que levar visitante, eu que ia. Eu que ia. Era convocado. Até que um dia eu fui e não saí mais.
Aí a Célia, ela me discipulava. Então, eu me converti, eu tinha 12, 13 anos, estava na 6ª série. Uhum. E eu lia a Bíblia e anotava num caderno todas as perguntas que eu tinha. Aí, enquanto a Célia estava fazendo almoço, estava arrumando casa, eu ficava atrás dela, conversando e perguntando sobre as dúvidas que eu tinha, né? Uhum. E eu quando falo sobre conversão, tem gente na Bíblia que tem a data, né? Tudo anotadinho, ano, uma coisa momento. meio programadinha, certinha. Fala assim, nossa, foi num tal acampamento, tal pregação de tal pastor. Comigo não foi assim. Comigo foi muito natural, assim. Foi conversando, indo na igreja e progressivo, de repente... né? Foi algo... não foi algo... Não teve um momento exato, mas foi algo... De repente, falei, poxa, eu sou crente. Foi no processo de caminhada dentro da igreja, com o vizinho ali, com Sim. a Célia, né? Que legal, que joia. Sim. E seu chamado pastoral, como é que foi? Como é que foi a sua experiência também? Você estava dentro da igreja eu fiz algum pastor te convocou, te chamou, falou, vamos lá, vai para a igreja, vai para o seminário? Não, então, foi bem interessante. Porque a Célia, quando ela me discipulava, ela sempre falava sobre missões. Sempre. Então, ela cuidava do departamento missionário da igreja. Então, eu sempre estava com ela sempre falou do trabalho missionário. Então, quando eu chegou em 2005, se eu não me engano, 2004, mais ou menos, 2005, eu fiz um curso de gastronomia no Senac, em Campos do Jordão, na escola do Senac lá. E foram 6 meses de curso, morei lá um tempo, mas meu objetivo não era atuar na área da gastronomia, assim, como chefe, nem nada. Meu objetivo era aprender, e eu tinha todo um esquema já para, tipo, uma ONG, alguma coisa assim, para auxiliar pessoas que estavam desempregadas a ensinar a gastronomia. Já estava vendo algumas áreas com empresas para conseguir estágio, conseguir essas coisas. E fazer um acompanhamento também de discipulado com essas pessoas. Então, já estava todo no esquema já. Quando a gente começou a sair do papel, a igreja de Caçapava entrou numa reforma para poder estabelecer isso. E eles falaram assim, por que você não faz o IBEL, o pastor da época, por que você não faz o IBEL para você ter uma base teológica, tudo certinho? E aí eu fui para o IBEL, e sempre com o objetivo de chamado missionário. Então, não foi como eu falei, como a minha conversão foi um processo, o meu chamado missionário também foi, porque eu sempre conversei, a Célia sempre falou isso comigo. Entendi. E aí eu fui para o IBEL, aí estando no IBEL, a igreja falou assim, não, aqui, Igor, a gente não vai ter condições de fazer o que você quer, e como você já está avisando outros países, outros lugares, aí ele falou, melhor você ir como pastor. Aí nisso eu fui para o seminário, fui fazer o curso de teologia no SPS para ser pastor mesmo. E essa formação pastoral, então, veio trabalhar para o seu projeto missionário. Você já, desde pequeno, você já pensava em atuar no campo missionário. Quando as pessoas falam assim, né? Eu chego e falo assim, não, você tem que ser... Você tem que se preparar para o campo, né? Eu estou me preparando tecnicamente desde 2008 para o campo. Já é um longo processo aí. Já tem um amadurecimento grande, né? Grande. E a visão pastoral, a visão missionária. Então, também nessa caminhada, a sua visão missionária deve ter se desenvolvido, deve ter se ampliado, você deve ter ganhado mais corpo com esse tempo. Fala um pouco dessa visão missionária que Deus tem te dado. Quando a gente pensa em missões, a gente sempre pensa de um modo bem emocional primeiro, e isso foi comigo quando eu comecei a trabalhar, sempre pensando nas necessidades do povo. A gente sempre pensa, nossa, nas dificuldades que tem na África, na Ásia, né? A fome, a miséria e assim por diante. Então, com a minha base teológica,
que eu consegui tanto no IBEL, depois no seminário e outros cursos que eu estou fazendo, que por mais que haja essa necessidade, o foco tem que ser a glória de Deus, né? Então, a gente vai ajudar, vai cooperar com as necessidades locais, mas o foco sempre tem que ser a glória de Deus, né? O povo que não glorifica a Deus. Deus está juntando, né, sobre a terra um povo que o glorifique. Então, a partir disso, a gente vai proclamar o Evangelho, viver o Evangelho e auxiliar também naquilo que eles têm dificuldade, têm as suas necessidades. Então, essa caminhada, esse tempo de preparo de quase 15 anos, me auxiliou isso, a de não fazer uma missão assistencialista, mas sim uma missão que prega o Evangelho, que vai ajudar nas necessidades, mas que tem um foco na pregação do Evangelho e na salvação de pessoas, na transformação de comunidades, né? E esse campo que você está se propondo, como é que você chegou a essa definição? O que você tem visualizado lá? Isso. E a Pamela, como é que está participando disso? As crianças, como é que vai ser esse momento de mudança, de reprogramação da sua vida, da sua família? Sim. Nosso foco de início era a Índia, né? E oramos muito pela Índia. A ponto que o meu primeiro ano vai ser lá, né? O primeiro ano do campo vai ser lá para aprendizado de inglês, para alguns outros treinamentos que são necessários. Mas não agora o campo de trabalho, de plantação de igreja específico. Mas quando a gente estava pensando, vamos para a Índia plantar igreja, tudo que a gente programava se fechava. Tudo. A gente não conseguia sustento, a gente não conseguia levantar os recursos necessários, a gente não conseguia fazer os contatos necessários na Índia para ir. E as conversas que a gente estava tendo lá nos deixava meio inseguro com algumas coisas, tanto como ministerial, quanto família, né? Por exemplo, a gente ouviu de um casal que estava lá, na Índia, na região que a gente iria, que estava tendo muito rapto de crianças. Então, isso é algo que nos deixava muito inseguro, que na época a gente tinha 2 filhos, né? Pois é. Então, falou assim, poxa, será que é lá mesmo? A gente não vai ficar em paz? E na época, né, o Davi e a Liz, eles são muito expansivos, muito para frente, gostam de fazer amizade. Então, a gente falou assim, olha, se a gente prender eles vão sentir emocionalmente, né? Então, a gente estava orando em relação a isso. E a gente percebeu que, ministerialmente também, a Índia não estava se encaixando. Que a região que a gente ia, ela precisava de alguém que... Não de um pastor específico, de pastor de povo, mas alguém que fosse abrir a mata, alguém que fosse abrir mesmo para que fosse alguém para pastorear lá. E isso, para mim, não é meu chamado, né, nessa área, né? Aí a gente começou a orar pedindo direção para Deus para um outro país. E a gente queria um país que fosse não alcançado, mas também que nos desse uma segurança familiar, ministerial. E nisso Deus nos apresentou com uma família que estava lá no sudeste da Ásia, da região onde a gente vai. E a gente começou a conversar com essa família, nos deu essa segurança. Hoje a família nem está lá, foi para o outro país, né? Saiu de lá esse ano, mas a gente viu que tudo que a gente planejava para ir para o sudeste da Ásia estava dando certo. Então a gente conseguiu sustento, a gente começou a fazer os cursos, começou tudo a caminhar para que fosse para lá. A agência que a gente faz parte, a Frontiers também, eles estavam orando pela cidade onde nós vamos, falaram assim, nós queremos uma equipe de brasileiros lá, de latinos lá. Então, e era a cidade que a gente estava orando para ir. A gente, depois que eu soube, falou, poxa, então tudo foi caminhando para ir para Macassar, amadurecendo esse chamado para esse local. E assim, o que Deus fechou as portas para ir para a Índia, para o Sudeste Asiático, bem que escancarou mesmo, assim. E foi dando tranquilidade para Pamela. O Davi, ele adora carrinho da Hot Wheels, né?
E as meninas, hoje tem a Liz e a Esther, adoram bonecas da Barbie. E aí descobriram que a Hot Wheels e a Barbie são fabricadas no país onde a gente vai. Aí o Davi já planeja fazer engenharia para trabalhar na Hot Wheels. Então, figura, já estão identificados com o campo. Já estão identificados lá já. Então, isso nos deu uma tranquilidade danada. Assim. A Pamela também está super empolgada. Como eu falei, a gente começou a orar. A Pamela fez Grupo M. Grupo M, Palavra da Vida, música, né? Isso, em 2006. Canto coral. Ela fez em 2006, cantando. Visitou uma igreja aqui em São José, visitou o país. Então, ela tem uma experiência missionária. O que ela tinha medo era a questão das crises, e Deus mostrou para ela e para nós que, fique tranquilo que eu tô aí com vocês. Foi mudando esse tratamento. Como é que é você sair do Brasil com a sua família, cair em outro país e ter que proclamar o evangelho? Como é que você vê isso na sua cabeça, assim? Eu vejo um resgate do que deveria ser aqui no Brasil, por exemplo. Porque, assim, como nós vamos um país de perseguição, país mais complicado, você não vai sair pregando igual a gente faz aqui, às vezes na praça, que a gente vê, né, entregando folheto na rua. Facilidade. Não tem essas facilidades. Mas aí você, como cristão, você vai criar amizades, influenciar essas amizades para que elas perguntem como é que é ser cristão. E nisso você conversar com elas e chamar elas para estudar a Bíblia. Eu acho que isso daí deveria ser algo comum nosso como cristão no Brasil também, não somente lá. Se lá a gente não pode sair escancarando, pregando o evangelho como a gente faz aqui, mas essa questão de relacionamento, de o amigo do trabalho perguntar, você se importar, você convidar eles a estudar a Bíblia e a orar junto, seria algo natural. E, para mim, eu tenho visto como sendo um resgate do que é ser natural, assim, do que é algo que deveria ser comum, né? Um cotidiano nosso. Dia a dia, de convivência, de relacionamento. E entender que o nosso trabalho é um campo missionário nosso ali. Deus nos colocou ali também para pregar o evangelho ali e conversar com as pessoas e mostrar Cristo ali, né? E é isso que a gente vai fazer lá. Através de trabalho, através da vivência cotidiana, de abrir a nossa casa para receber pessoas. Eu visitei uma igreja longe, 28 horas de ônibus. Para ir, 28 horas para voltar. Norte de Minas Gerais. Chão, divisa com Bahia, chamada Almenara. E eu conversei com um irmão lá. Ele morou na Escócia, ou Escócia ou Inglaterra, não sei. Na verdade, ele trabalhou na Inglaterra e a igreja era escocesa. E ele falou que lá na região, o domingo, né, o dia lá eles controlam bem o dia do Senhor, assim, o domingo. Eles são bem... E eu gostei muito do sistema deles. Ele falou assim, todo domingo a gente chamava alguém da igreja para ir na nossa casa, almoçar, passar o dia com a gente, para as nossas famílias ficarem unidas. Aí a gente se arrumava para ir para a igreja e ir para a igreja junto. Eles tinham uma rede, né, dentro da igreja que eles convidavam. Cada família ia num domingo lá e passava um dia. Era bem, bem bacana. E eu falei com a Pamela, Pamela, a nossa sociedade aqui, ela é muito... Por mais que a gente seja brasileiro, goste de abraçar, goste de viver em comum, a gente é individualista, a gente não tem esse costume. E lá onde a gente vai, no Oriente, por ser um país muçulmano, eles têm mais essa questão de comunitário. Então eu falei com ela, Pamela, eu quero abrir minha casa, receber não somente aqueles que são cristãos, mas chamar aqueles que não são cristãos para passar o domingo, para passar um dia em casa e a gente conversar, se aproximar, criar essa amizade. Né? E eles entenderem, olha, assim como vocês têm os seus momentos de orações durante o dia, a gente tem o nosso. Posso orar pelo alimento, posso orar pela sua vida. Isso é algo que eu estou inspirando lá do que aconteceu
desse casal que é inglês. A experiência eu conheci dele. E fazer uma reciclagem para missões. Aproveitar no seu trabalho missionário. Como é que é essa questão de sustento, né? O pastor presbiteriano, ele tem o sustento via igreja, então ele já sabe como é que vai ser a questão financeira dele. E como é que isso funciona no campo missionário, o missionário, a sua família, e como é que está sendo isso para você? Então, quando a gente veio do Paraná para cá, a gente veio com sustento. Eu falo que quando a gente chegou, eu falei assim, pô, a gente tem 3 meses de sustento, que era como eu vim sem igreja, eu não tinha trabalho de igreja, eu não tinha nada. Então, eu falei, eu tinha minhas economias. Eu falei, a gente tem 3 meses. 2 meses a gente paga o aluguel e come, faz compra. No 3º mês, ou a gente paga o aluguel, ou a gente come. Começa a esperar para ver o que vai acontecer. E o meu objetivo quando eu veio para cá era levantar parceiros. A gente trabalha com parceria. Pelo menos para pagar o aluguel, porque o aluguel estava no nome do meu pai. E meu pai, por ser espírita, eu não queria trazer problema para ele. Então a gente conseguiu. Então, ano 2019, que a gente fixou mesmo aqui, a gente veio para cá com R$ 1.400 durante o ano todo e pagava R$ 1.100 de aluguel. Então, assim, a gente nunca deixou de almoçar, nunca deixou de tomar café, nunca faltou nada em casa. A gente não tinha regalias. Às vezes o almoço era arroz, angu e ovo. Até hoje, você perguntar pro Davi qual o prato favorito dele, é o angu, a famosa polenta que o senhor adora, né? Sem comentários. Coitado do Davi. E a gente conseguiu. E final de 2019 foi quando eu visitei a igreja, que fui falar do Vocari, né? E daí eu vou falar um pouco mais para frente. A gente conseguiu outras parcerias. E hoje, pastor, graças a Deus, Deus foi mostrando que ele está no negócio, assim, que está com a gente. Hoje, eu fiz as contas. Esse ano passado, de 2023, eu viajei visitando igreja, deu 16 mil quilômetros. De todas as igrejas que a gente foi. 16 mil quilômetros. Conseguimos. A gente tem 3 tipos de parcerias. A gente tem pessoas que aderiram o desafio 300 por 50, que seriam R$50 por mês, nos acolhendo como família, que dá R$2.200 mais ou menos. A gente tem um outro grupo de pessoas, de famílias, que dão de 200 até mais reais, né? Que seria um outro tipo de oferta. São pessoas mesmo, CPFs, famílias que nos ofertam acima de R$200. E tem as ofertas das igrejas, né? Que são parceiras, que vão começar esse ano ou que já estão desde o ano passado. E graças a Deus hoje, para todo o projeto, falta em torno de R$2.250, R$2.000 ou R$2.500 no máximo, para completar todo o orçamento do projeto. Graças a Deus. A gente tem quase hoje. Ainda tem igrejas que falaram que vão ser nossas parceiras, mas ainda eu não sei o valor, não sei como é que é. Mas, tirando essas igrejas, a gente tem R$12.000, R$12.200 que é mensais. O que você precisaria para seu sustento lá no campo. Isso. Que benção. O sustento do nosso projeto está em torno de R$15 mil. Então, que dá, a gente está calculando ainda, falta uns R$2.000, R$2.500. Graças a Deus, assim, conseguimos o valor. Lógico que a gente tem uma volatilidade daqueles que tem o desafio 300 por 50, que às vezes esquece, às vezes tem essas questões. Mas, assim, eu já previa isso, então isso a gente tem uma maneira também de ir conversando e orando para Deus, que Deus vai trazer a memória dos irmãos, né? Amém. E o nosso papel é através de parcerias, o sustento isso é interessante. Não é ajuda, é parceria. Parceria. Né? Porque ajuda
ajuda a gente a dar para alguém no semáforo, que você olha ali e fala, tem a moedinha, eu vou te ajudar. Então, quando você tem, você dá, quando você não tem, você não dá. E parceria não, parceria é compromisso, né? É responsabilidade. Então, por isso que a gente fala que é parceria mesmo. Então, graças a Deus, Deus abriu essas portas. Né? Seu tempo na IPSAT não foi muito grande, mas como é que foi esse tempo que você passou junto conosco aí? Você chegou, ficou um tempo ali, conheceu muitos irmãos. Como é que foi esse tempo dentro da IPSAT para você e para sua família? Pastor, foi muito bom, porque foi algo de Deus e surpreendente. Porque, como falei antes, né, eu fui para a IPSAT conversar com o senhor, marquei uma conversa para falar sobre o Vocari. Eu era mobilizador do Vocari e estava trabalhando para ter um evento do Vocari. Então, queria apresentar a igreja, conversar. E nesse período, o senhor falou que estava saindo o pastor, né? E estava assumindo uma outra igreja, tinha ninguém para ficar com jovens, você me fez o convite de ser pastor colaborador lá. Então, foi algo muito bom, porque é o que a gente estava precisando. Dentro do mundo missionário, a gente sempre fala que a gente tem duas agências, né? A gente tem a agência presbiteriana e a agência Frontiers, que é a agência interdenominacional, que é mais especializada no mundo muçulmano. Só que não é a agência que envia, é a igreja. E a gente sempre pedia para Deus, falar assim, Deus, a gente quer uma igreja que nos acolha, mas também que nos envie, né? Então, e nisso Deus nos colocou em IPSAT, assim, foi algo fantástico, diferente, porque logo que a gente começou a ver a pandemia, a gente ficou online dando aula reunindo com jovens, dando aula o tempo todo. Então, teve jovem que eu fui conhecer depois que foi o presencial, depois de um ano já caminhando, que eles foram me conhecer também, pessoalmente, né? Mas foi algo assim, algo que as pessoas acolheram. Como eu sou de Caçapava, então sempre quando a gente ia programação para São Paulo, no Mackenzie, alguma coisa, a gente às vezes pegava carona com o pessoal da IPSAT, de ônibus, alguma coisa assim, né? As federações. E eu nunca imaginei que um dia eu pudesse estar aqui trabalhando e servindo a IPSAT. Então, a gente foi muito bem acolhido pelas pessoas, muito bem acolhido pelo Senhor, pela sua família, muito bem acolhido pela liderança, pelos presbíteros, diáconos. Assim, foi algo muito além do que Deus do que a gente imaginava que Deus podia nos dar. Assim. Foi muito bom. Foi um período muito bom. Infelizmente, nesse período, a gente ficou um bom tempo online só nas telinhas. Só na telinha por causa do Covid. Foi um ano e meio quase, né? Foi, 1 ano e meio. Conselho que você dá para os nossos ouvintes? Qual conselho que você daria como pastor, como missionário, que Deus tem colocado no seu coração? Qual seria um conselho? Eu fico com a frase do nosso querido irmão, saudoso Isaías. Isaías 55, 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Então, meu conselho é, busca o Senhor enquanto Ele está perto, enquanto Ele está próximo. Que vai chegar no momento que vai querer e não vai dar mais. Por N questões. Então, não perca a oportunidade. Busque Ele, que Ele está pronto para ouvir. Ele está pronto para acolher dúvidas. Se você tiver dúvida, não sei... eu acho isso muito bacana, porque Deus ele não é um Deus que fica bravo se você duvidar dele. Pelo contrário, ele te acolhe, né? Muitas pessoas, Jesus fazia um monte de milagre e as pessoas falam, quem é esse? Quem é esse que faz isso, que faz aquilo? Quem é esse? E ele fala, vem, me segue, caminhe comigo, veja quem eu sou. Então, busque ao Senhor. Por mais dúvidas que tenham, busque a Ele enquanto se pode achar. Esse é o conselho que... Amém. Nosso agradecimento por você ter se disposto a estar conosco no Conexões IPSAT, tá aí falando um pouco a respeito da sua vida, do seu campo missionário. Vai ser um prazer aí para a igreja e para os nossos ouvintes estar sabendo um pouco mais do reverendo Igor Duque.
Estamos chegando ao final do Conexões IPSAT. Convido vocês, meus queridos, a interagirem, a compartilharem e a enviarem sugestões para nós continuarmos esse projeto de divulgação e de entrevistas com os nossos queridos aqui, irmãos da IPSAT. Lembrete para que vocês nos sigam no nosso podcast e também façam avaliações e comentários. Vai aparecer aí ao lado as conexões que você pode entrar em comunicação conosco, você pode escrever para nós, você pode compartilhar conosco um pouco mais e fazer sugestões para novos entrevistados. Conexões IPSAT, Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite, uma igreja para a glória de Deus.